Oi, Clara. Ângela, tudo bem? Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo. Esperar só a turminha entrar aí, tá bom? Pra gente poder bater um papo. Vamos aguardar a galerinha aí. E Cauã. Boa noite a todos. Fala, professor Fábio. Cadê o professor Fábio? Tentar eu botar ele pra. Peraí. Tentando adicionar aqui o professor Fábio aqui. Fábio. O professor Fábio já está chegando aí também. Uma boa noite, pessoal. Ah, claro, então, quase pronto para a gente começar nossa aulinha. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só posicionar aqui a câmera aqui certinha. A gente começar a bater aquele papo. Bem, a gente vai bater um papo hoje sobre saúde coletiva. Tá todo mundo me ouvindo? Então, ok, está ouvindo legal, se o som tá bom. Eu não estou conseguindo conectar o professor Fábio. Fábio, estou tentando colocar você aqui, não tô conseguindo. Vamos lá, Fabinho, estou tentando colocar você, Fábio, não estou conseguindo. Estou tentando te chamar. Deixa eu ver se aqui em cima aqui eu consigo botar você. Fábio, vê se agora eu consegui, Fábio. Vê se você consegue entrar aí. Estou chamando você. Que bonitinho, agora Opa! viu? Opa, Fábio. Conseguimos, né? Vamos lá, Glória a vamos ver se Deus, tá né? bem, né? Tava bem na luta aqui, tá dando. Bem, galera, boa noite pra quem já tá aí. Vou dar mais um tempinho, né? Pra entrar mais gente aí. Galera aí da Unidade de Penha, sejam bem-vindos, se vocês já estão aí, tá? Se preparem que a nossa provinha tá chegando, tá fácil, tá? Tá fácil mesmo, Evandro? Tá, eu sempre, como eu costumo dizer, né? Tá molezinha. Tá molezinha, né? Melhor do que isso é fazer fisioterapia, né? Bem, vamos lá. Bem, galera, bem, como a gente estava falando, só tentar me organizar aqui, porque Também tô tentando me organizar aqui. deixa eu só tentar aqui que o computador, não estou com o meu problema e estou com um aqui que tá, Deus nos acuda, né? Não é o meu, então eu me perdi. Estou tentar todas as funções. Vamos lá, cadê? Bem, Ó, teus galera. alunos, teus alunos falando aí, ó. Galera, Deus. quem é da Penha, dá um alô aí. Quem é de Caxias, dá um alô. Quem é de Bangu também dá um alô aí. Ou quem é do Brasil também dá um alô, não importa.
né? Se for, até se for ET, pode dar alô também, que a gente está recebendo todo mundo. Tá aí, ó, cafezinho com o Gabriel hoje e o Rabelo, né? Botar a cafeína para dentro aqui. E Fabinho, vamos falar, né, da nossa aí, né, que é a saúde coletiva, né, que assusta um pouquinho, porque tem algumas questões, mas a gente vai fazer um resumo voltado para a galera aí da aula, né? Ok? Sim, e vamos. Então aí, Brasil, ó, tem gente do Brasil. Olá, aluna Brenda, do Colégio Souza. Eita, Brendinha, seja bem-vinda, Brenda. Nossa, a prova também está chegando. Fica calmo, relaxa, não precisa puxar a orelha de ninguém, não. A Brenda gosta de puxar a orelha da galera. Quem gosta de puxar a orelha é você, meu amigo. Tem alguém incomodando. Bem, eu não puxo a orelha, eu só puxo os ossos, a cabeça, né, o cérebro. Vamos lá. Bem, Fabinho, o computador tá querendo me ajudar. Vamos lá. E aí, galera, vamos falar um pouquinho da saúde coletiva, né? O que é a saúde coletiva? Nem, Fábio, vamos lá. O que você entende, né? Você tem uma tua trajetória como professor, como professor hoje, como enfermeiro, o que é, né? O que a gente entende, né, de saúde coletiva, né? Ela é aquela saúde que abrange, né, toda a nossa coletividade, todas as pessoas que estão à nossa volta, né? Então eu tenho aquela voltada para o usuário e tenho aquelas que moram, que convivem, né, que circulam em volta de todos. Não é isso, Fábio? Exatamente. Quando a É. gente fala em saúde coletiva, a gente está falando de um monte da saúde da coletividade em si. Então a gente está falando aí das mulheres, a gente está falando das crianças, a gente está falando dos idosos, a gente está falando do Programa Nacional de Imunização, a gente está falando aí dos pacientes psiquiátricos, né? Uhum. É toda uma galera, né, envolvida nessa aí, né? E a gente tem vários programas hoje, né, que a gente pode se recitar, como você pode falar, né, o Saúde Mental da Mulher, da criança, do adolescente, né? São programas voltados, né, para a sociedade, para toda a coletividade. E hoje a gente tem um serviço muito bom, né? Que no caso é a Clínica da Família hoje, que é a porta de entrada para o SUS, né? É aquela que nos permite entrar no sistema SUS, né? E através dela a gente Exatamente. vai conseguindo ali, né, galgar e ter mais especializados, não é isso? E, Exatamente. né, às vezes as pessoas elas deixam de ter um serviço adequado justamente porque não conhecem aonde elas têm que estar, né? Qual o local exato que ela tem que estar inserida nisso, né? E Exatamente. a clínica da família hoje é uma unidade hoje muito voltada, né, para toda a coletividade, não é isso? Nós temos a campanha de vacinação, nós temos o pessoal da epidemiologia, da vigilância sanitária, né? Todo mundo está envolvido ali, de uma certa forma, com esse pessoal, né? Exatamente. E é importante falar também sobre os pacientes também, né, os psiquiátricos, que, né, não sei se o pessoal vai lembrar, aquelas CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, né, o CAPS AD, esses É, pacientes também são meio que excluídos da sociedade, mas a gente também tem que pegar um pouquinho da atenção voltada para eles também. é, isso aí. Uma coisa que a gente tem que falar, né? A gente sempre fala de saúde coletiva, é que o foco dela é na prevenção, promoção e proteção, né, da saúde, né, considerando todos os aspectos sociais, econômicos, né, dos pacientes, culturais, ambientais que vão influenciar, né, o adoecimento das pessoas, né? A saúde coletiva ela envolve políticas públicas, aquela matéria que a gente ama, Ama né, o demais. famoso SUS,
né? Que busca o Uhum. planejamento de ações, vigilância epidemiológica, né? Epidemiologia, quando a gente vê, vigilância sanitária também, né? Práticas que promovem a Uhum. saúde da população em si, buscando sempre ali reduzir desigualdades, né, sociais, garantir o direito à saúde de maneira integral, né? Resumindo, a saúde coletiva ela é a saúde vista sob uma perspectiva ampla, tá? Indo além do indivíduo e considerando toda a comunidade. Isso aí. E assim, é interessante que às vezes você. É uma coisa tão simples, né? A gente sempre fala que quando começou o nosso sistema de saúde, ele começou muito voltado para a parte de curativa, né? A parte, vamos curar, né? E, e nós não vemos hoje a parte curativa, nós vemos a parte preventiva hoje, né? A função hoje nossa é voltada para a prevenção, porque se eu consigo ter a prevenção, né, eu consigo evitar que o paciente prolongue-se a sua vida, né, no tratamento, no na internação e tudo mais, né? Então essa é a importância hoje da parte da coletividade. Hoje você volta ela, né, para a questão da prevenção, né? Quando a gente fala, por exemplo, né, na saúde da mulher, por exemplo, né, você tem ali o preventivo, o planejamento familiar, né? Todas aqueles programas, né, no caso do idoso, né, nós temos ali a hipertensão, a diabetes, não é isso? Então, assim, isso ali é voltado para Exatamente. a gente evitar que o paciente ou ele entre numa situação de gravidade ou que ele piore, né? É, pelo menos ele, quando ele tem o tratamento, ou que ele não tenha a possível doença. Vocês estão conseguindo me ver legal? Tá tudo ok aí? Ai, Para mim aqui deu uma travada, estranho. mas pro pessoal aí tá falando que o pessoal tá falando que tá conseguindo ver você de boa. Ah, beleza. Aqui para mim está normal aqui. Bem, então a gente pode, te falando, né? A questão dos programas, né? Eles foram desenvolvendo ao longo dos anos justamente para poder atender toda essa população. Você vê que antigamente a mulher, por exemplo, ela tinha somente a parte de parto, né? E o pós-parto. E depois, com isso, ele foi se estendendo, né? Hoje nós temos uma saúde totalmente completa, né? Para a saúde a saúde da mulher. Exatamente. E uma coisa que a gente tem que abordar também, né, com os nossos alunos, com o pessoal da enfermagem, é sobre a importância da saúde coletiva para eles, né, para o técnico de enfermagem, até porque a gente tem isso, né, a gente tem essa matéria dentro do curso. Então, a gente tem que lembrar que a saúde coletiva ela é essencial, né, para os técnicos de enfermagem, principalmente para os que vão atuar em clínica da família, né, porque Uhum. amplia o olhar sobre o paciente, né, É, indo além do cuidado individual, né, ajuda os técnicos a entender, né, como os fatores sociais, econômicos e culturais vão interferir, tá, na saúde e na doença, tá? Com esse conhecimento, né, que a gente está falando aí, os técnicos eles podem atuar não só, tá, na assistência direta, mas também na educação em saúde, até porque o técnico de enfermagem ele é um educador em saúde também, tá? uhum. Prevenção de doenças, né? Identificação precoce dos riscos epidemiológicos, promoção de hábitos de vida saudável, né? Então, você vai falar aí com o seu paciente para prevenir uma hipertensão, para prevenir uma diabetes, o que ele tem que fazer, né? Você vai orientar os pacientes, né? Até porque na sala, existe uma sala lá na clínica da família, né? Uhum. Que é a sala de hipertensão e diabetes. E geralmente de mês em mês, de 2 em 2 meses, assim, o pessoal da clínica da família eles fazem uma reunião com esse pessoal, né, com os pacientes que participam do programa de hipertensão e diabetes, né, e orientam esses pacientes a se alimentar bem, a praticar uma atividade física, né, e além disso
né, voltando a falar do técnico de enfermagem, o técnico que é capacitado, tá, em saúde coletiva, tá, ele vai contribuir diretamente para o sucesso de campanha de vacinação, tá, programa de controle de infecções, né, até porque a Clínica da Família lida aí também com o programa de HIV e AIDS, né? O programa de tuberculose, o programa de hanseníase, né? Ações em unidades básicas de saúde, intervenções comunitárias, tá? Fortalecendo o Sistema Único de Saúde e a saúde da população como um todo. É legal. Cara, não sei se é impressão minha, mas está travando. Tô com os dois abertos aqui, está travando o seu também, né, Fábio? Não, aqui para mim, eu tô tranquilo. Eu não sei por que que a minha imagem, um deles está travado e o outro não. E a tua também está travada. Mas assim, o pessoal tá conseguindo ouvir, entendeu? Entende? Bem, Eu tô conseguindo ouvir direito. quando a gente fala, essa semana você falou sobre HIV, não foi? Oi, Questão do HIV, né? Você falou do HIV essa semana, né? Sua live, tinha lá, né? Não é isso? falei. Isso, então. Isso. A gente, por exemplo, o profissional de enfermagem, por exemplo, né? Ele tem uma posição ali muito importante, né? Isso, que é justamente, né, atendimento ao paciente, na questão do acompanhamento do paciente, é isso? Exatamente. Aí, o que que acontece? O técnico de enfermagem, né, em relação a esse tema, né, de HIV e AIDS, né, o papel do técnico é aquele que a gente já sabe, né, que é ele que vai realizar os cuidados diretos ao paciente com acolhimento, né, empatia, que a gente fala em Tem que lembrar muito, né? psicologia. Tem que lembrar muito da empatia. Exatamente, não só com paciente com HIV e AIDS, mas com os pacientes com todas as doenças possíveis, entendeu? A A gente, gente tem que tratar o nosso paciente com empatia. o que eu, E é o que eu estava falando na live, né? Empatia e sem discriminação. é verdade, porque assim, a gente vai atender o paciente, né? Já tem o problema dele mesmo se aceitar, né? O problema dele mesmo estar ali aceitando, né? A questão da doença dele, da limitação dele, né? Então isso já é um problema para ele, né? Então, assim, se ele chega numa unidade, ele já é mal recebido, né? Aqueles olhares meio atravessados, aquele preconceito, isso aí causa, né? Pior ainda, na parte emocional dele. É isso, isso contribui até para uma piora dele, futuramente, pela não aceitação desse paciente. Exatamente. A gente tem que, como profissional de enfermagem, né, a gente tem que saber acolher todos os tipos de pacientes, principalmente no ramo da saúde coletiva, entendeu? Uhum, é verdade. E, no caso ali, o profissional de enfermagem ali, ele está ali para ajudar o paciente a não piorar, né? A manter o tratamento contínuo, que é um tratamento, né, apesar de é uma doença hoje em dia considerada crônica, mas é uma doença que ele precisa ter na cabeça dele, que tem que mudar um pouquinho a rotina dele, ele precisa ter uma alimentação mais saudável, né? Dormir melhor, para praticar atividade física, né? Isso, e manter o tratamento. E assim, ter a consciência que a saúde dele influencia na dele e nos demais que estão à volta dele. Exatamente. O técnico de enfermagem tem que entender tudo isso, entendeu? Uhum, Não verdade. só o técnico, mas o pessoal os enfermeiros também. Isso é verdade. Tem que estar ali, né, voltado para atender esse paciente da melhor maneira possível, né? Isso. Né? Entender que assim, o paciente está ali para ser acolhido. A gente fala muito em humanização, né? Mas na verdade o que é humanização? É você nada mais, né? Atender o paciente humano, se colocar no lugar do outro, né?
do atendimento ali, né? Da situação do Exatamente. paciente. Né? Porque é muito fácil você botar um jaleco, né? Você está ali de bonitinho, né? Lindinho, estetoscópio pendurado, mas e o atendimento em si? Como é que fica o atendimento? Né? Como é que fica o acolhimento desse paciente? Né? Exatamente. Ô, Evandro, deixa eu te falar uma coisa. Hum, Fala um pouquinho, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, já que a gente está falando de saúde coletiva, né? Fala um hum. pouquinho aí sobre a vacina BCG. A vacina BCG é uma vacina importante, né? Ela é justamente a vacina, cara, e ela é a primeira, eu até brinco assim, né, com meus alunos, que eu acredito que assim, na parte química, né, laboratorial, ela é a primeira, mas na vida da criança eu boto ela como a segunda. Por quê? A vacina importante da criança, quando a criança nasce, né, a primeira vacina que ela recebe, teoricamente falando, né? Isso é uma teoria minha, é justamente aquela primeira contato com a mãe, que é o colostro, né? Aquele leite que ela pega da primeira mãe ali, primeiro imediato, né? E, então ali já é a importância. Mas aí, com relação à prevenção de outras doenças, né? Que a gente tem ali, a BCG, ela tem que ser ministrada logo assim, né? Que a criança nasce, é o recém-nascido, ele tem que estar ali, né? Pronto para ser preparado para esse mundo, que ele está sem defesa nenhuma. O pouco que ele está tendo é da mãe, né? Pelo convívio com ela ali dentro dela. E ele vai ter, vai adquirir as imunidades dele no decorrer da vida dele. Então, ele tem que ser preparado para isso. E uma das maneiras da prevenção do agravo é justamente o ABCG, né? Que ele precisa ali receber tem que ser administrada ela, né, na imediato. Né? Ela é uma vacina intradérmica, né? Ela é músculo, que é um músculo pequeno, na verdade, deltoide, né? É uma agulha bem pequenininha para criança, apenas para criança receber a primeira vacina dela ali, né? E ela é indicada exclusivamente para o recém-nascido, é isso? Né? Exatamente. Ela previne a tuberculose, né? Em relação à prevenção da tuberculose, né? Exatamente. Você falou que ele é aplicado aonde? No deltoide, não é isso? Isso aí. Né, galera? Alguém sabe onde é o deltoide? Pode me indicar aí? Que músculo é esse? Eu estou falando deltoide aqui, mas de repente, será que é, Fábio? Onde é esse deltoide, galera? Fala para mim aí. Coloca para mim, por favor. Alguém pode me salvar aí? Vamos lá, Paty. Fala aí para mim. Acabou de entrar, fala para mim onde é o deltoide. Onde fica esse músculo? No braço? Ué, o braço é longo pra caramba. Ele vai do ombro ao cotovelo. E aí? E aí, ô Kelly? Fala para mim, Kelly. É do braço, ele vai do ombro ao cotovelo. É a galera da anatomia aí que assusta, né? Luciano, tá rindo, né? Pode rir não, tem que falar. Na perna? Que isso? Ah, tá brincando comigo. O deltoide fica na perna, ou múmia mesmo, é tudo umas múmias, né? Se não dá, se apavora. Na poxa não existe não, Fábio. Onde é a poxa? A Kelly falou que é a poxa. Ah, tá. Galera, ele fica, né, na parte superior do braço, não é isso? Próximo ao ombro, tá? É um músculo pequeno, tá? Ele tem pouca absorção ali, que ele vai de 1 a 3 ml no máximo, tá? Tá bom? Pegou? Vamos rever a anatomia, hein, galera? Fala no braço. Eu falei braço, mas braço aonde, Kelly? Aonde é o braço, né? O braço, ele vai até o cotovelo. Depois vem o antebraço, punho, né? E mão. Proximal do braço. Mas qual o braço proximal do braço da onde? Do tronco, né? Do Ô, Evandro, abdômen. Eu gosto de complicar a vida, você sabe disso. Evandro, Fala comigo. eu vou. É porque eu não estou conseguindo acompanhar o pessoal aqui também nas mensagens. Eu vou sair, mas eu vou entrar de novo. Aí tu aceita aí. Tá bom, beleza. Vai Aí. falando aí com o pessoal. Então, galera, a BCG é uma vacina, tá? Ela precisa ser administrada logo a criança, os primeiros dias da criança nasce, né?
na região superior, né, deltoide, a parte direta, né, e essa vacina ela vai prevenir ali a criança, né, de ter ali no caso a tuberculose, essa é a prevenção ali, tá? E aonde eu posso me vacinar, aonde eu posso, né, receber a vacina, aonde eu posso procurar. A vacina um medicamento, né, uma de prevenção, que eu posso receber em qualquer clínica da família. Qualquer clínica que eu for, eu vou poder ser recebido, tá? Ela é chamada de atenção básica, né? A atenção básica, ela é a estratégia da família. Então, ali ele recebe a primeira vacina, tá? E assim, se eu não preciso estar cadastrado naquela clínica, tá bom? Não preciso estar cadastrado. Basta eu estar ali perto e posso receber a vacina. Agora, para fazer acompanhamento, tratamento, aí eu tenho que estar cadastrado na clínica da família da minha região, tá bom? Ok? Tá pedindo para eu sair e voltar de novo? Vou tentar aqui. Então, galera, eu vou estar pedindo para sair, tá todo mundo tentando, tá travado. Então, eu vou tentar sair e vou voltar de novo, então, tá? Para ver se vocês aí conseguem. Deixa só o Fábio voltar aqui, tá? Deixa só o Fábio voltar. Deixa eu tentar então sair aqui antes. Não, deixa eu tentar só esperar o Fábio voltar aqui. E aí eu saio, tá, Kelly, de novo aqui. Tá bom? Rosângela, eu não tenho jeito mesmo disso aí. Eu não complico, eu só ali cada vez mais facilita a vida de vocês. Tá bom? Ali é o Bruno. Bem, galera, então, tá, quando a gente fala em relação à atenção básica, ela é a estratégia da família, ela é a parte que vai estar ali, né, ligada ali ao atendimento inicial do paciente, tá? Da comunidade, tá bom? Então, se alguém te perguntar onde eu passo ali a primeira porta de entrada do SUS, a primeira porta de entrada, nada mais, nada menos que a própria clínica da família, tá? É a atenção primária que a gente fala, tá bom? E ali eu posso ter todo ali o meu atendimento ali, tá? Todo o meu atendimento, tá? E ali eu vou ser encaminhado, caso há uma necessidade, eu acabo sendo encaminhado para uma outra unidade, tá? No caso de uma mais especializada, tá bom? Tá? E quando a gente fala, né, do, do público, o público ele é um público que ele é voltado, né, para aqueles que moram naquela região da família. Então, cada clínica tem a sua região, tá? Tem a sua área dada ali. Então, e ali dentro você tem ali, né, as baias, que são dos agentes comunitários, que eles são responsáveis, né, em atender de acordo com a unidade que é distribuída para eles. Tá bom? Beleza? Eu vou tentar. Galera, eu tem algum problema se eu sair aqui rapidinho e tentar entrar de novo para ver se vai dar certo? Alguns estão falando aqui que está travando, ou dá para ficar assim mesmo. Responde aí, por favor. Fala, Marcos. Um prazer ter você aqui, Marquinhos. Tá? Saudade tua aí, cara. Um abraço para tu. Tá? E sem problema, ok. Então eu vou dar uma saída rapidinho aqui, vou fechar aqui e a gente volta de novo. Tá bom? Tá? Deixa eu tentar ver se eu consigo sair aqui. Não estou conseguindo entrar, Fábio. Vamos lá que eu vou tentar chamar você, Fábio. Espera aí. Deixa eu tentar chamar você, que você fica com a pessoa, a galera aí. Deixa eu ver se eu consigo chamar você, Fábio. E aí, melhorou aí? Tá aparecendo a imagem agora, gente?
Fala para mim se você voltou a imagem. Voltou, né? Voltou a imagem, voltou. Beleza, então não vou precisar sair não. Só vou tentar botar o Fábio de volta aqui no papo aqui. Eu acho que o Fábio. Não, o Fabinho não. Vamos lá, Fabinho, estou te mandando de volta aí, entrar no convite. Vê se você consegue aí, Fábio. Enquanto eu tento botar o Fábio aqui, vamos bater outro papo aqui, galera. Então, tá? Qual é a função, né? Ele tem atribuições, não é isso? O técnico ele está ali para ajudar a equipe multidisciplinar. Quem são essa equipe multidisciplinar? Ali eu tenho, né, o enfermeiro, eu tenho ali o técnico de enfermagem, eu tenho ali, né, o agente comunitário que hoje ele faz parte dessa equipe, tá bom? Ele faz parte dessa equipe, tá? O médico, tá? Então todos esses ali são nada mais que a equipe multidisciplinar, tá bom? Então o técnico está inserido junto, tá? Com o enfermeiro, médico, agente comunitário, ok? E ali ele vai fazer algumas funções. Que função é essa? Tá? Essa função, galera, que está ali, é a função do auxílio. Tá? Ele vai atuar ali junto com o enfermeiro, tá? Prestando os atendimentos ali ao paciente, dentro daquilo que a gente já viu lá na parte de ética, né, que o técnico ele tem ali a função de auxiliar o enfermeiro. Ele tem coisas que ele não pode fazer, tem coisas que ele pode vir a fazer, né? Então, o técnico ali, ele participa, né, das atividades, tá? Que atividades são essas? Ele participa das atividades de atenção à saúde, tá? Que ele vai realizar procedimentos que são regulados dentro da sua parte como técnico, tá? Por exemplo, um curativo no domicílio, um curativo na unidade, as injeções. Ele participa das atividades de atenção à saúde, tá? E ele, por sua vez, também, tá? Ele participa da atenção à saúde, ele vai realizar pequenos procedimentos que são regulados dentro da sua área, né? No espaço da comunidade, como escola, na casa do paciente, na própria local ali então, da clínica da família, tá? Então, essa é a função ali do técnico de enfermagem. O professor Fábio ainda não conseguiu voltar, né, Fábio? Deixa eu ver se eu consigo colocar você de novo aqui, Fábio. Dá um tempo aqui. Vamos ver se agora eu consigo colocar você. Sei lá, aqui, botar você de novo. Tá? Vamos lá, Fábio. Vou tentar puxar você de novo para mim. E aí, Fábio, tá aceitando aí? Tá conseguindo? Vamos lá? E aí? Bem, e quem ali, né, vai estar junto com essa galera? A gente tem que entender que essa equipe multidisciplinar, ela tem uma função, tá? A função de quê? De dar todo o suporte necessário para o paciente, né? A comunidade, tá? E, poxa, vou ver se eu acho o Fabinho para chamar ele de volta, né, Fabinho? Vamos lá, Fabinho, vamos tentar entrar. Manda um convite para mim, Fabinho, de novo, se você entra aí, tá? Tenta entrar aí para mim aí. Bem, galera, então, quem está ali é só o médico, é só o enfermeiro? Não, não é só o enfermeiro que está ali, só o médico, só o técnico, né? Não é. Eu tenho ali, né, outras pessoas ali envolvidas, né? Por exemplo, nós temos ali, né, o saneamento, o pessoal da epidemiologia, tá, que vai nos ajudar. E o que tem a ver isso, né? Gente, se a gente voltar um pouquinho da nossa saúde coletiva, ela é importante porque
Porque uma das orientações que o técnico, que o enfermeiro, que a equipe toda faz, é justamente, né, que a população tenha um saneamento básico adequado, né? Que ela tenha ali um saneamento legal, que ela possa atender às suas demandas em relação a ter uma boa saúde, tá? Então, por exemplo, né, a gente tem ali as doenças que são contagiosas, né? A gente tem ali as doenças que são oportunistas, são as doenças, né, que têm a ver com no caso, a falta de água potável, água boa, não é isso? Uma boa alimentação. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, do saneamento, tá? A gente tem a ver o seguinte, por exemplo, contato com o contato das pessoas, né, com água infectada, por exemplo, né? A gente pode ter, por exemplo, ali, né, algumas doenças, não é isso? Alguém resolveu me ligar perturbando a minha. Fabinho, você está tentando, tá conseguindo entrar? Fábio, tenta entrar de novo, eu estou conseguindo botar você. Vê se você consegue aí, a gente botar aquele papo legal. Vamos lá que eu vou tentar aceitar você de novo. Peguei, se agora foi, Fabinho. Tenta ver se agora você consegue voltar aí. Vamos lá, estou aceitando você. Sim. Glória a Alô? Deus! Amém. Não, eu acho que é o povo de Jacarepaguá, cara. Então, tá aí. Tá dando um problema aí. É. Glória- Tem um perturbado aqui tentando agora me atazanar a ideia aqui. Vamos Amém, lá. Senhor. É, Amém. tá, vamos lá. Isso, agora voltou aí a imagem, né? Agora, Isso, agora tá legal, agora tá legal. Fabinho, então, por exemplo, a cólera, né, Fabinho? A gente fala de saneamento básico, na atenção à saúde da família, né? Isso, né? Lá a gente tem lá a prevenção da cólera, né? Isso. Então, e aí? Né, a água potável, por exemplo, a água infectada, ela, se não tiver um saneamento básico, uma boa filtração daquela água ali, né? Isso. Ferver aquela água, se não puder botar um filtro, né? É, exatamente. pô, Cólera, né? cólera. Quando a gente fala Olha. cólera, né? A gente está falando de uma doença infecciosa aguda, não é isso? Uhum, Causada pela Vibrio cholerae, né? isso, né? Provoca diarreia intensa, cólica, leva a desidratação grave, né? Isso aí. Né? E É, aí e a gente então, não tem água só. contaminada. E a gente falando de, por exemplo, se a gente falar, né, por exemplo, da cólera, né, a gente também tem que ver o seguinte, a gente tem a cólera e tem a esquistossomose, por exemplo, né, que também que tá ligada lá, né, à ingestão, né, de alimentos, não é isso? Né? Exata, De alimentos, também não é só a água, né? A cólera você tem ali a questão da água, né? Mas você também tem ali a questão do alimento também, né? No caso da cólera, é isso? Né? Por contaminação por fezes, vômito, é isso? Né? exatamente. Quando E, fala dessas doenças, a gente fala de saneamento básico, né? e a gente tem que ver o seguinte, que eu não tenho só, né, no caso, a cólera, tem a esquistossomose também, que pode vir também pela água, né? Exatamente. A esquistossomose, né? Você tem aí o contato com água, né? Infectada, né? Contato humano com água infectada, falta de saneamento básico, né? Você tem as caridíase. Também, injeção dos ovos, né? Das lombrigas da vida, né? Aqueles macarrãozinhos maneiros, né? Espaguete, não é isso? Aqueles espaguetes, né? Né, Que mais? galera? Galera que adora macarronada, né, galera? É? Comenta aí. Gosta da macarronada? Molho, aquele alho e óleo, né? Aquele alho e óleo, igualzinho. Falando nisso também, né, Evandro? A gente pode falar da amebíase. Isso, os amebas da vida, né? É, os amebas. Tem muitos amebas no mundo, né? A principal fonte dele é o quê? É uma infecção e ingestão por alimentos, águas né, contaminadas por fezes, né? Cistos, né? Então, assim, você vê que tudo está relacionado à nossa higiene, né, primária, né? Que é uma boa água, um bom saneamento básico, né? Ali, lavar bem os alimentos,
né? Deixa eu tomar um café que tô seco. Cadê a sua canequinha lá, cara? Tem que pegar a sua canequinha. Vou pegar. Pera Vamos aí, lá. só um momento que eu já volto aqui. Só um Não, momentinho. não, depois você pega. Daqui eu vou do intervalo. Aguenta aí. Aguenta aí. Pede pra Patrícia, a Patrícia lá fazer uma coisa aí pra gente aí. Vai lá. Manda a Patrícia lá pegar pra você. Vamos lá. Galera, então a gente pode ver o seguinte, né? Você vê que assim, cólera, esquistossomose, ascaridise e amebíase são doenças relacionadas ao quê? Né, justamente a parte de saneamento básico, né? A coisa primária do ser humano ali, né? Ter uma boa água, né? Para tomar banho, para lavar os alimentos, para beber, né? Para Em ingerir relação à qualidade da água, né? isso. Então, se você não tem um bom filtro, por exemplo, eu não tenho uma água potável, então vai lá e ferve a sua água, né? Trabalha, trata ela, ferve ela bem, deixa ela esfriar, deixa esfriar, não vai beber água quente não, né? Então aí você causa a queimadura. Se Exatamente. esfriar, não é um gosto muito agradável, porque é um gosto, né, que pô, assim, é diferente, né, água fervida, mas é melhor do que você, né, ter ali um parasita dentro de você, né, alguma coisa que possa prejudicar mais ainda a sua vida, um protozoário, né? Exatamente. E então é isso, né? Cólera, esquistossomose, É. não é isso? Uhum. Ô, Fábio, Ascaridíase, amebíase, né? vamos ver se você lembra, Fábio. Quando é que foi criado o PNI? Então, eu acredito, não, peraí, acredito não. Acredito não, porque isso aí não é frase de professor, né? Isso é coisa de aluno. Mas Aluno faz isso. aluno que fala eu acredito. Mas o PNI ele foi criado em 1973, acertei? 73 ou 72? E aí? Vamos lá, galera. Fala pra mim aí. 72 ou 73? Vamos lá, pesquisa aí. Eu adoro essa frase. Vamos pesquisar, galera. Isso. Luciana também, frutas, verduras. Vamos lá. Faltou a minha frase predileta, né? Vamos pesquisar. E aí, quem me diz aí? É 173 ou 172? Aí, Fabinho, pode pesquisar também, Fabinho, se quiser. Esquenta não. É 173, né? 173 ali em 1973. Isso, Kelly. Kelly. Beleza. Vai tirar 10 na minha prova, hein, Kelly? Tirar 10, hein? Isso, Rosana, minha aluna. Ó, essa aluna é show de bola. Ô, Evandro, deixa eu te Ah, perguntar uma coisa. hum. Tu falou para os alunos estarem com um Caderninho? caderninho. Falei que eu já tô dando dica demais aqui, né? Quem tá ligado aí, né, Kelly? Quem tá ligado aí, morcegada aí. Vamos lá. Então, quer dizer, em 1973, o governo criou o PNI. O que é o PNI? Né? O Programa Nacional de Imunização. Por quê? Porque nós tínhamos muitas doenças, justamente porque um dos motivos era o saneamento básico, né, Fábio? A gente tinha ali os cortiços da vida, né? Aquelas casas sem nenhum tipo de tratação de esgoto, a alimentação ali era suja, às vezes. A galera que vai para Guanabara na época do Natal, né? Come aquelas uvas de graça lá, galera. Cuidado, né? Isso, né? Cuidado. Vai para o mercado comendo aquelas frutas sem lavar, o rato passou, o outro coçou, não sei o que lá, botou a mão, e você vai lá e bota aquela fruta docinha, docinha, não tá docinha, filho. Então, né, Caraca, galera? É, galera que vai lá, tira um pedacinho daquela linguiça que tá pendurada lá, né? Pum, come, né? Não é assim. Então você vê que tá ligado ao saneamento básico. E aí o Programa Nacional de Imunização vem justamente o quê? Para a gente erradicar algumas patologias, algumas doenças que estão a galera ali naquela época, né? A gente tinha várias doenças ali que estavam prejudicando a população, né? Então essas doenças elas estavam ali, né, matando, limitando as pessoas cada vez mais. Então a gente vê que o PNI ele foi um programa muito voltado para a prevenção, né? Não só ali a tratar mas também a prevenção da galera, né? É certo, Fábio? exatamente. Então, a gente também tem que entender, né, que o Programa Nacional de Imunização, né, ele vai adquirir, né, ele vai distribuir, É. né, A proposta é que quem comanda ele é o Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde que determina, né, toda a elaboração dele, a distribuição para os estados.
Lembrando, galera, que a Anvisa autoriza a vacina, né? Autoriza os medicamentos. Quem administra a distribuição, regulamentação, parte financeira, é o Ministério da Saúde, tá? Ele tem o objetivo de coordenar, tá, toda a função da distribuição do PNI ali, do trabalho do PNI, tá? Ele também tem o objetivo principal, que é oferecer todas as vacinas para a população, galera. Pega isso aí, ó. Todas as vacinas ligado ao PNI, tá? A gente não compra vacina, a gente vai lá e... E que vacinas são as vacinas que são distribuídas anualmente, desde o meu nascimento, né, até antes do meu óbito. Depois do óbito você não tomar mais nada. Morreu, acabou, não precisa tomar mais nada. Até antes do óbito você tem que Aí, tomar vacina. aí, deixa eu te falar uma coisa. Hum, hum. Você falou aí, né, que o PNI, né, tem o objetivo de, né, dar as vacinas, né, e para justamente, tá, alcançar a quantidade de 100%, Isso. Porque quanto né? mais pessoas a gente alcançar, né, melhor vai ser a saúde da população. Né? É engraçado que pela Covid a gente teve um monte de impasses ali que prejudicaram, né, a população. Né? A gente teve ali políticos que não entendem nem de política, quanto mais de saúde. Né? Tirando ali a autoria, né? a, a fala de pessoas especializadas, pessoas renomadas, né, na área da saúde, que foram desacreditadas por aqueles políticos que não entendem nada. Né? E aí muita gente acabou não tomando a vacina na época do Covid, por medo, por falta de informação, né? Até porque era uma doença que a gente não sabia. Né? A gente foi pego de surpresa. Então, a falta de informação é um problema. Se a gente lembrar um pouquinho da história, né, quando o Carlos Chagas assumiu ali a direção do Ministério, uma das coisas que ele fez foi justamente o quê? Propagar a informação. Né? E aí a gente hoje tem que dar informação. E nosso trabalho hoje como agente de saúde é justamente propagar a informação, dar a informação correta para os usuários. Então, gente, se vacinar é algo fundamental, tá? Independente da sua religião, de sua opção política, é algo fundamental, porque é através da vacina que a gente consegue o quê? Diminuir os casos ou até mesmo erradicar ali a doença. A gente tem o sarampo, não é isso? Por exemplo, a paralisia infantil, a gente tem doenças ali que quase não se vê hoje, muito raro. Você tem, às vezes, um caso ou dois ali, que a pessoa aparece, né? E quando teve a Covid, um dos motivos, né, que acabou causando outras doenças foi justamente a paralisação da propagação do PNI, das outras vacinas importantes, né? Com a BCG, por exemplo, que a gente falou agora há pouco, não é isso, Fábio? Exatamente. O... Não só a BCG, como todas as outras vacinas, né? Isso aí. Né? Então, você Calendário, tem calendário o, nacional. Então, o objetivo principal do PNI qual é? É ele ofertar todas as vacinas, tá? Desde a criança, do seu nascimento até, né, o seu crescimento total, assim, a fase adulta, né, idosos e tudo mais. Né? Lembrando que a criança, né, e o idoso são os mais vulneráveis nesse período. Né? A criança está se formando, né? Ela está adquirindo ali a sua imunidade, né, os seus anticorpos, né? E já o adulto está perdendo a sua imunidade, está ficando mais frágil. Né? Então, por isso que a atenção é mais voltada para esse público ali. Não que o novo não tem que ter ali a sua preocupação. Sim, tem que ter. E galera da saúde tem que estar em dia com as suas vacinas, tá? Lembrando, tem que estar em dia. Né? Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, fala aí. Res- Responde para mim. Quando você fez a sua faculdade, você estagiou na clínica da família, não foi? Sim. Vamos lá. Fala para mim. A estratégia de saúde da família foi criada em que ano? Bem, a criação da estratégia, eu sou depois dela, tá? Eu não sou tão velho assim, não, né? Sou da época de Vargas, não tenho tanto cabelo mais, mas calma aí, né? Vamos lá. Ela foi criada, né? Lá na década de 90, né? Lá nos anos 90, que criaram a estratégia da família. Porque antes disso, como é que era tratada a família? Primeiramente, você tinha aquela política, né? Só quem tinha carteira assinada,
a saúde não era para todos. Isso, Rosana, pode rir mesmo, Rosana. Pode rir à vontade de mim. Hoje você pode, né? Vamos lá. Então, acontece. Quem tinha carteira assinada, quem estava em dia lá com as obrigações trabalhistas, ele tinha direito à saúde, né? Lembra? Talvez você não vai lembrar não, né, Fábio? Você é mais novinho, né? Mas a Rosângela aí, que você quer rir, Rosângela? Você vai lembrar, né, Rosângela? Que tinha o Sandu. Não é SAMU, não. Era Sandu. O postinho, né? Então as pessoas eram atendidas ali. Quando veio o fim do regime militar, né, que alguns falam que é ditadura, mas não existiu ditadura nesse país, né, só corrigindo aí alguns intelectuais, né, o regime militar, quando acabou, ele entregou o governo para a democracia, né, a tal da democracia, né, e ali passou Ulisses Guimarães, né, que foi um dos autores lá da nossa Constituição Federal. Ele fez o quê? Ele, artigo 15 lá, né, que a gente fala, né, que a saúde é um direito para todos, e é dever do Estado assegurar isso. Então, de 86, né, até 90, foi a preparação ali, né, da lei do SUS, né, da nova política de saúde e tudo mais. Então, ali, nos anos 90, foi criado ali, né, ali o nosso estratégia da família, onde a população começou ali a ter direito para todos. Então, hoje, se você trabalha, não trabalha, se você mora no Brasil, está aqui, veio para cá, você vai ter direito à saúde. Você tem que ter direito ao atendimento inicial, pelo menos, né? A clínica da família, ela foi criada nos anos 90, né? Eu até atribuo um pouquinho desse trabalho até a nossa enfermagem. As enfermagens, quando vieram lá dos outros países, que elas não foram aceitas por muitos hospitais, elas faziam o trabalho de casa, né? Iam de casa em casa atendendo, né? Então você vê que até por ali a enfermagem estava presente desde o início, né? Desde o início lá de Flórence, a gente está ali. Então, a partir de 90 ali, né, foi reorganizado toda a atenção básica. Tudo foi voltado o quê? Para atender uma família. Porque se eu entendo que quem está na família, eu tenho ali o pai, a mãe, o filho, né? Às vezes um agregado, né? O avô que mora junto, né? Um primo, um sobrinho, alguém. Então essa é a família que está ali dentro daquela casa. Então eu tenho que cuidar de todo mundo, não é só cuidar de uma criança que nasceu, é de todos, né? Por isso que a saúde é voltada para todos, tá? Exatamente. Agora, tu gosta de fazer para os teus alunos No pesquisarem, né? cinema está solicitando, adoro fazer isso, tá? Né? Aí a gente tem que saber, né, uma coisa, né? A estratégia, né, de saúde da família, tá? Conhecida como ESF, hoje em dia, né? Você tem ali o enfermeiro Uhum, na sua equipe, você isso. tem ali o técnico de enfermagem Aham. ou auxiliar de enfermagem, tá? Porque ainda não caiu por terra, o auxiliar ainda tem. O O auxiliar, médico, na verdade, ele virou até profissão, né? Porque ele não era tido como profissão, né? E agora ele já é como um profissional, ele é tido como profissional da saúde, né? exatamente. Aí tem ali o enfermeiro, você tem o O técnico, o técnico auxiliar ou de enfermagem. auxiliar que está caindo por terra, tem alguns ainda, algumas múmias ainda sobrevivendo ainda, né? Exatamente. Fabiano deve ser uma delas. Fabiano consegue. Fabiano foi o primeiro cara a fundar o Corém aqui no Brasil, né? Pena que ele não está aí para a gente bater um papo. O Fabiano Você tem, é uma lenda da enfermagem, né? você tem ali o enfermeiro, você tem o técnico, você tem, né, o O auxiliar, médico, você tem o médico, os alecrins isso. dourados, Os alecrim dourados, isso aí. e você E tem o o AS. agente, o agente comunitário, assim, ele é uma pessoa importante na equipe, né? Ele é um membro da equipe importantíssimo, porque ele que faz o elo entre a equipe e a comunidade. Opa, minha mãe acabou de entrar aí. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. Tudo bem, mãe Com do a Evandro? Nereci aí, tá? Bem-vinda. Bem-vinda. Tá? Bem, então assim, você vê que ele tem Por quê? Eu não moro naquela região, não conheço aquela região. Então a gente tem que ser alguém local, ele tem que ser alguém daquela área ali, aonde ele possa conhecer toda aquela estrutura do bairro, ali, do local que ele mora, né? E ele faz aquele elo entre a população, né, e a equipe.
Na verdade, ele é o cara que abre as portas para a gente atender aquela população, né? Ele conhece as necessidades daquele local melhor do que a gente que está ali trabalhando, que só vai ali né, durante o dia e volta para casa. Conhece a realidade daquele povo ali, certo? Exatamente. Evandro, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Hum. É verdade, já que a gente está falando de ESF, a gente está falando de estratégia de saúde da família, a gente está falando de Programa Nacional de Imunização. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Fala aí. Em Galera, fica relação, ligada nas perguntas, hein? Cara, nas em, perguntas. em relação, tá, ao Programa Nacional de Imunização, né, o PNI, Ah, é verdade que a dose de reforço da difteria e tétano deve ser aplicada a cada 10 anos, sim. após a última dose? Vamos lá. Você toma a tétano, ela é dada em 3 doses, tá? Você toma em 3 doses, né? Após já tomado 3 doses. Ô, Manu, bem-vinda, Manu. Lembra da Manu? Lá daquela turminha encrenca que a gente tinha lá, Fábio? Manu? Manu, lá da Duda, né? Da Luísa, É o né? QF16. A turma problema que a gente tinha lá, né, Manu? A turminha problema, né? Mas aí vamos lá. Então, quando você toma as 3 doses, você está protegido por 10 anos, tá? Foi uma turma maravilhosa, eu sei como que era maravilhosa, né? Só faltou arrancar minha cabeça. Vamos lá. Vamos lá. Então, se você depois de 10 anos, você perde aquela proteção. Então, você precisa tomar o teu reforço. Agora, se por acaso a pessoa não tem certeza, tá? Que ela está dentro daquele que está com 8 anos ali, 9 anos, 7 anos, não sabe ainda se tomou, não sabe a data, né? Não tem certeza. E ela sofre um acidente com pérfuros cortantes, ela precisa, tá? Ela precisa ali tomar uma dose extra ali. É um reforço dado. Né? E ele tem que estar ciente que o calendário dele tem que estar em dia. Ele tem que estar a cada 10 anos, ele tem que renovar a vacina. E é as 3 doses de novo. Zera tudo. Tá? Ele não pode esquecer. Porque senão ele fica vulnerável ali, né? Ao tétano, à difteria. Não é isso? Certo, Exatamente. galera? Né? E aí? Vamos lá, Ó, vamos gente, vamos colaborar, comentar aí, vamos vamos comentar participar, aí. vamos comentar. Cadê os alunos do Evandro lá da Penha? Bora, vamos Bora, comentar. mulata, mulata, Bruno, vamos lá. Vamos participar aí, galera. Vamos escrever o que vocês sabem aí. Jonathan, cadê o Jonathan que estou vendo? CRF, Duda, vamos embora também. Lucilene, tá aí, a impressão minha também tá aí, Fábio. Lucilene Freud. Deixa eu ver aqui Não é quem é que Froze tá. não, tá? Não é Froze não, é Lucilene Frois. É Frois, maluco. Frois. Frois. Não é Froze não. Vamos lá. Bem, então, galera, tem que lembrar que você, a cada 10 anos, você precisa se reforçar, né, com a vacina ADT. Galera que vai fazer estágio, tá? Galera que vai fazer estágio aí, tá na boca do estágio. E aí, Jonathan, beleza, Jonathan? Parabéns aí, tá? Galera que tá aí, ó, chegando aí. Galera, lembra o seguinte, tá? Você que vai estagiar, você tem que estar em dia com as vacinas. E uma delas é essa daí, é a DT, tá? Contra tétano e difteria. Você tem que estar em dia com ela, tá bom? Certo, Fabinho? Fabinho, eu vou te fazer uma pergunta agora. Você que tá craque aí, né, no HIV, na AIDS, aí deu uma aula show de bola essa semana, né? Fala para mim um pouquinho aí, né, quando a gente fala da AIDS, da doença, né, a causa dela, a infecção que ela causa, né, e o período de incubação, né, os primeiros sinais, como é que aparece isso, como é que surge esse troço aí, né? Porque a pessoa pega e assim não sabe que pegou, né? Ela fica ali, né, naquele stand-by, né? Galera que adora aí, né, ficar saltitando para tudo quanto é lado aí, né? Tem que tomar cuidado, usar preservativo, né? Saber com quem se relaciona.
Então me fala aí um pouquinho, Fábio, você que deu essa aulinha pra gente aí. Espera aí, só um momentinho. Tem uma menina aqui, A Luciana, Manu? Ah, ela botou assim, as 3 doses, qual é o tempo para tomar? hum. Bem, você toma ela a cada 2 meses ali, você tem que tomar a vacina, tá? Toma a primeira, depois você toma depois a outra. Não é isso, Fábio? Então, É, você vai tomar a sessão da difteria e tétano, são 3 doses. tem 3 Tá? doses. Primeira dose, você tem ali, é o dia 0. Tá? Você tomou lá, né, a vacina, né? Os anticorpos vão começar a se produzir, né? A segunda dose, você vai tomar 30 dias após a primeira, Uhum. tá? A É, terceira dose você vai tomar 6 meses após a segunda dose. E isso. depois, a cada 10 10 anos. anos. Você tem ali a duração de 3 tempos, vai de 3 meses errado. 30 dias, depois né, você vai naquela sequência que não pode esquecer. Lembrando que tem que estar aprazado ali na sua caderneta ali, né? Do calendário para você não esquecer, tá? As, É, caso uma pessoa que tomou as 3 doses, mas perdeu a caderneta de vacina, bom, nanotecnologia é problema em tomar novamente? bem, na Não verdade, tem eu acredito problema. assim, que ela sabe quando tomou, pelo menos um ano que ela tomou, né? E ela tem que informar isso aí para a equipe. Aí, caso seja necessário, ela toma aquele reforço que eu falei, tá? Mas ali ela vai depender até do tempo que ela tomou. De repente, ela perdeu a vacina dela, a caderneta dela, ela está ali com 9 anos. Então, toma logo, né? Vai em zero logo. Agora, eu tomei tem um ano. Pô, você tem noção, pelo menos, de quanto você tomou, Exatamente. tá? Pelo menos um ano você tomou, pelo menos. Bom, vamos lá. A gente falou, né, do... A gente falou aí do HIV, né? Quer dizer, falei do HIV, né? Antes da Páscoa, né? Não sei se quem Eu avisei a galera toda para assistir, né, mano? Ela ficou eu falei murmiando, de aí preguiça. sobre. Não, mas não tem problema não. Tá lá no meu canal no YouTube. Quem quiser assistir a aula, tá lá. Entendeu? Vai lá na parte do ao vivo. Chega lá, consegue assistir a aula que eu dei sobre HIV e AIDS. Não tem problema não. Só vai ter que assistir 1h24. Ué. Tem a madrugada toda para isso. Aqui vai dormir, né? Aí a gente estava falando, né, que a AIDS, né, ela consiste numa doença causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana, né, que é o HIV. Tem as fases, né? Aguda e crônica, né? Aguda e Exatamente. Na primeira fase é considerada a infecção aguda, que a gente fala, né? É que quando ocorre a incubação do HIV, tá? Uhum. Os primeiros sinais surgem, né? Entre 3 e 6 semanas, tá? E só que o organismo, né, começa a produzir anticorpos assim num período de 30 a 60 dias, entendeu? E aí você tem aí entre 30 e você tem pro organismo produzir anticorpos em relação ao HIV entre 30 e 60 dias, tá? É. Então, isso aí eu falei lá na minha aula. E Uhum. eu sempre foquei, né? Eu foquei sempre nisso. Quando eu falo de HIV e AIDS, eu sempre falo porque todo mundo fala em relação. Teve até uma dúvida, né? Em negócio de período de incubação, essas coisas assim. Uhum. Aí eu falei: não, o organismo ele começa a produzir anticorpos contra o vírus do HIV nessa fase aguda entre 30 e 60 dias. E tem que lembrar o seguinte, né? A gente não chama mais ninguém de aidético hoje, tá? Isso não é preconizado mais, isso não é recomendado, tá? Tem os termos adequados, tá? Porque isso aí é até um pouco meio que ofensivo, né? O paciente não se sente bem, né, Fred? E assim, lembrando, gente, que o HIV não pega, a AIDS não pega por um abraço, tá? Por um aperto de mão, tá? Não, ele só pega por contato com secreção,
tá? Que secreção são essas? Não, só com exceção da saliva, tá? Salvo se a pessoa tiver aquele panelão lá, tudo furado, sangrando, cheio de pus lá dentro da boca, você dá aquela beijoca puxando tudo, aí você corre, né? Não tem esse Maluco, problema. eu vou jantar daqui a pouco, cara. Ah, que bom. Lembra da costela que fica agarrada lá no fundo. Não dá não. Então, assim, lembrando, ela vai se manifestar, né? Vai aparecer, os anticorpos vai começar a produzir depois de 30 a 60 dias. Fora isso, ele não vai produzir antes, né, Fábio? Certo? É. Exatamente. O corpo vai começar ele tem que conhecer ali, né, o corpo, né, conhecer o corpo, conhecer o que está acontecendo com ele, conhecer ali não pega pelo suor, tá? Não pega pelo suor, fica tranquila. Pode abraçar alguém suado, recado à vontade, não tem problema não. Tá? Depois do futebol, fica à vontade, tá? Exatamente. O ó não pega, fica Entendeu? tranquilo. Não, tranquilo, tá? É só, Sangue, é só você esperma, namorar é, a camisinha. é, camisinha de preferência, a galera que é a musa feminina, que é muito mais segura que a masculina, até porque, coitado, a galerinha aí, né? Só tem 30 segundos de vida, né, coitado? Aí, se perder tempo ali, ele vai ter 10 segundos para colocar, vai perder muito tempo. Então, usa a preservativo feminina mais indicado, tá? Ok? Exatamente. É. E eu queria deixar uma pergunta para a galera, vamos ver se a galera sabe responder, Fábio. Escutou a gente falando aí o tempo inteiro aí. Tá? Boa noite, Tati. Tá? Seja bem-vindo aí. Galera, as atribuições do técnico de enfermagem, que é básica deles ali, é, qual seria eles ali? A gente medita ali na atenção básica, tá? Ele participa ali com o enfermeiro, com o médico, né? E ele pode gerenciar, participar no gerenciamento e administração ali de medicamentos, né, de funcionalidade, de insumos. Fala para mim, responde, o técnico pode participar disso? Ele pode participar no gerenciamento, né, com o enfermeiro ali na administração, na parte administrativa? O que vocês acham aí? Responde aí para mim. Ou o técnico só fica fazendo curativo, dando vacina, né? E aí, responde aí, vamos lá, né? Sim, sim o quê? Fala para mim, o que ele faz ali? Fala para mim, galera, faz o quê? Qual é a função? Ele pode, então, participar com o enfermeiro? Tem certeza que ele pode estar ali? Não. Galera, ele pode participar, né? Ele tem uma participação direta na UCB ali com o paciente ali, tá? Ele pode estar totalmente inserido com... Ele é auxiliar do enfermeiro, tá? Ele é auxiliado como gerente. Então, ele participa, ele não faz, tá, o gerenciamento, ele participa no gerenciamento, tá bom? Isso pode participar sim, mas, né, não na gerência. Perfeito. Né, Fabinho? Exatamente. Tá? Então, assim, o nome já diz, gente. O nome já diz. Gerenciamento. Gerenciamento não é função do técnico de enfermagem, tá? Uhum. Ok? Beleza? Galera, tem que lembrar o seguinte, tá? Infelizmente, a gente tem dois tipos de enfermeiros no mundo aí, né? Nós temos aquele beira-mesa, né? A gente até conhece um, né, Fábio? Legal aí, não levanta a busanfa da mesa para nada, né? Mas você falar o nome, né? Não consegue levantar a busanfa, cola a busanfa de manhã, fica ali colada até o final do dia, né? E tem aquele que é o beira-leito, aquele cara que está ali, né, para o que der e vier, né? Está ali inserido com o paciente, com o técnico, ele pega na mão do técnico para dar banho, para dar medicamento se precisar, para levantar, para qualquer coisa. Esse é o enfermeiro assistencial, tá? Então, o técnico, ele está sempre na parte de auxiliar o enfermeiro. Ele só pode fazer aquilo que é preconizado, que é ordenado pelo nosso COFEM e COREM. Lembrando que a gente tem um código de ética, que é a Lei 7.498, tá? É ela que determina as nossas funções. Está lá no artigo 12, 13, né? 11, 12 e 13 do nosso código de ética, tá bom? Então, é só recapitulando, ele auxilia. Então, como ele auxilia, ele pode participar junto a tanto a equipe da unidade, quanto na parte administrativa do enfermeiro. E lembrando que o papel do técnico é importante ali, né, na parte administrativa também. E tudo que vocês fazem, vocês anotam,
vai ajudar o enfermeiro a fazer ali as suas evoluções, ali, seus planejamentos com o paciente. Né? Certo, Fabinho? Certíssimo. E aí? Então, se vocês, né, quando forem fazer prova de concurso público, aí, né, sobre gerenciamento, né, administrativo, para o funcionamento da unidade básica, ele não, é o que o Evandro acabou de falar, tá? Ele não vai atuar no gerenciamento, ele vai, ok? Fábio, teu som cortou aí. Teu som cortou no finalzinho aí. Ele vai o quê? Ele não vai gerenciar a UBS, ele vai auxiliar o enfermeiro, né, a fazer as partes administrativas, entendeu? Mas gerenciar não vai poder. Perfeito. Bem, Mais galera, alguma coisa? tem alguma dúvida aí? A gente falar mais um papo? Alguém tem alguma pergunta para fazer? A hora é agora, hein? Olha agora. Galera aí da Penha, estamos ansiosos, né, para poder fazer aquela prova bonita. A Quero aquela prova é nota. amanhã? Não, a prova é semana que vem. Amanhã tem uma surpresa para ele. Xiii. Amanhã tem aquela surpresa legal, né, Rosane? Você gosta tanto de surpresa, né, Rosane? Fala para mim aí. Bem, então, bem, se não tem pergunta, saudade também. Isso aí, tá? A gente está se vendo por aí. É isso, Kelly. Tá ansiosa para segunda-feira, né, Kelly? Tá ansiosa para aquela prova, né? Facinha, facinha. Molezinha. É isso, Peca. Surpresa boa, muito boa surpresa. Né? Durmam bem essa noite para amanhã os dedinhos estarem cantando. E a memória também. Né? Aí, Evandro, Fala comigo. tu já mostrou como é que você aparecia lá nas aulas do Grau? Não, ainda não. Ainda não. Espera aí Em que eu vou breve. mostrar. Então Espera aí que eu vou mostra aí como mostrar. é que era o dia de prova, né? Espera aí, espera aí, espera aí. Isso, Bruno. Galera de Caxias tá aí, ó. Fica atento aí, galera de Caxias também. Fica atento aí. Como é que é, Fabinho? Mostra aí pra galera. Calma aí, eu vou mostrar. Era assim, né, Fabinho? Cadê a peruca? Tem que ter a peruca também. Tem a peruca também, lembra da peruca? Cortando. Vamos ver quem vai ficar pra mim, né? Jaleco preto. É isso? Esquece, Bota. esquece, passa a foice. Se botar o jaleco branco, a coisa piora, né, cara? Exatamente. Se bota o jaleco branco, a coisa piora. Exatamente. Evandro, eu acho que o Bem, pessoal não galera. está na dúvida, É, não. Bem, galera, espero que a gente possa ter ajudado vocês aí. É o Teimosinho do Grau. Isso aí. Bem, galera, um prazer ter vocês aqui. Obrigado por esse tempinho aí, a galera que ficou. Tá bom? Vou deixar gravado lá, tá? Que vocês aí possam ter aprendido um pouquinho mais. Em breve a gente vai estar outro bate-papo aí, tá? Sobre outro assunto. Esquece, não esquece. E. Para compartilhar no final do vídeo. Isso, vou compartilhar. Posso esquecer, não. Daqui a pouco você me dá a dica, Fábio. Como é que eu faço? E galera de Caxias. De Caxias não, de Caxias em breve, mas a princípio é Penha, tá? Se tudo correr bem, nós estaremos aí dando aquele passeio que eu prometi aí, né? Lá para Minas Gerais, Fábio. Nós vamos lá para Barbacena, né? Em Pô, que breve maneiro. aí, né? Em breve conseguimos lá o passeio lá, né? Vamos fazer um passeio com eles lá para Barbacena, para eles conhecerem um pouquinho lá da saúde mental, até para eles vão estar comigo, né? Ah, Entendeu? maneiro, mano. Entendeu? Talvez eu deixe alguns lá, né? Ah, eu Cai deixaria todo bem. mundo, voltava sozinho. Acho que nem eu volto, Fábio. Caxias também vai em breve também. Tá, galera? Obrigado aí. Tá?
Tá? Aquele abraço para vocês. Uma boa noite para todos. Alô, deixa eu só falar uma coisa. Curte aí, comenta o nosso vídeo, compartilha Meus, com os colegas. meus seguidores que estão aqui na live, segue o professor Evandro, E o que mesmo também, né? tem uns Fábio, fala o negócios seu aí, Fábio. do Fala o jeito. seu aí pra galera. O meu é prof_rabelo, entendeu? Só seguir aí também, tá? Que todo dia eu tô compartilhando aí coisas sobre a enfermagem, né? E tudo que a gente colocar, gente, para vocês de conteúdo, assim, vocês comentem, vocês curtam, vocês compartilhem, porque isso aí ajuda as nossas postagens a alcançar mais pessoas ainda da enfermagem, tá bom? Tá bom. Então tá. E quando a gente encerrar aqui, né, Fábio? Só compartilhar, né? Quando você apertar aí em encerrar vídeo, vai aparecer lá compartilhar e aí Isso. você aperta Eu não gosto muito de deixar compartilhar. gravado, não, por causa da escola, né, cara? Tem um monte de cola aí para aluno, cara. Eu ia tirar esse negócio, você quer deixar gravado, né? Vai É deixar muita gravado ou cola. não vai? Vou deixar gravado, vou deixar gravado. Se eu não errar aqui na hora, né? Porque se você errar, só quem ficou na live hoje. É isso aí. Tá bom, gente. Tá? Vamos lá. O Fabinho quer tá ganhando jantar, né? Daqui a pouco aí, todo mundo reclamando com a gente aqui. Tá bom, Então tá gente. bom. Aquele abraço legal para vocês, hein? Tchau, Fábio. Obrigadão aí pela Valeu, visita. Evandro. Tamo Um junto. abraço pra tia. Tchau, tchau, gente. Abraço. Tchau. Vamos lá, galera. Tchau para vocês aí. Agora eu tenho que só deixar gravado aqui para vocês aqui, não esquecer, né? Compartilhar. Né?